obrigado pela presença no evento AWS Awesome Day. Hoje vamos falar de nuvem, tecnologias e inovações. Me chamo Henrique Ferreira, estou na AWS há 2 anos, trabalhando como Technical Trainer, entregando treinamentos de níveis fundamental, intermediário e avançados. Nossa agenda de hoje está dividida em 2 partes, sendo que a primeira vamos falar da introdução à AWS. Vamos falar o que é nuvem, o que são serviços computacionais, armazenamento de dados, bancos de dados, redes e segurança. Na nossa segunda parte, vamos ver de que maneira podemos inovar utilizando a AWS. Vamos falar de internet das coisas, machine learning, blockchain, AWS GroundStation e Wavelake também, além dos nossos próximos passos sobre como podemos construir arquiteturas resilientes, com alta disponibilidade e totalmente integradas dentro de um ambiente de nuvem. Muito bem, falando de inovação com a AWS, podemos começar com a internet das coisas, onde hoje dentro de cada um dos nossos dispositivos dentro de casa podemos ter acesso à internet e esses dispositivos podem gerar informações valiosas para o nosso dia a dia, otimizando nossas tarefas, trazendo o conforto que tanto gostamos. Quando falamos de machine learning, temos ferramentas que nos ajudam na predição de informações importantes para nossos negócios e para o nosso dia a dia também. Blockchain, AWS GroundStation, que permite que nós possamos trazer informações de satélites diretamente para bases da AWS e com isso utilizarmos informações valiosas para nossos negócios. E o AWS Wavelake, que nos permite utilizar a tecnologia 5G junto com a plataforma de nuvem. A introdução à AWS. Vamos lá. Em primeiro lugar, o que é nuvem? A nuvem nos permite que a gente pare de se preocupar com o provisionamento de recursos dentro de casa no nosso ambiente corporativo. Então, uma vez que nós não precisamos mais provisionar o hardware, nós vamos até a nuvem AWS e provisionamos os recursos que nós precisamos para executarmos os nossos softwares e as nossas aplicações, com recursos feitos de maneira programável, com habilidades dinâmicas, crescendo ou diminuindo de acordo com a nossa necessidade e pagando apenas pela utilização dos mesmos. Algumas vantagens da computação na nuvem. Primeiro, trocar gastos fixos por custos variáveis, o famoso CAPEX por OPEX. Ou seja, eu não adquiro mais equipamentos, eu paro de ficar investindo dinheiro em ativos e posso, ao invés disso, utilizar todos os produtos que eu preciso como serviço. Com isso, nós aumentamos a nossa velocidade e agilidade de implementação das nossas aplicações, trazendo um menor time to market de nossos negócios. Beneficiamos da economia de escala, ou seja, a AWS faz grandes aquisições no mercado para manter sua infraestrutura e com isso consegue preços menores. E esses preços menores são refletidos para os clientes em forma de descontos. Nós paramos de gastar dinheiro com a manutenção e a aquisição de equipamentos para os nossos data centers, sendo que tudo isso já está disponível dentro da AWS. Com isso também paramos de tentar adivinhar qual a capacidade que vamos precisar para as nossas aplicações. Ou seja, a minha demanda cresceu, o meu número de clientes aumentou, eu vou precisar adquirir mais equipamentos, mais hardware? Não, com ferramentas precisas de monitoração e com serviços de elasticidade de nuvem, nós conseguimos atender a nossa demanda computacional de recursos dentro da AWS. E podemos, com isso, nos tornar global em minutos. Ou seja, nossos negócios estão expandindo para além das nossas fronteiras. Podemos posicionar nossos recursos computacionais em qualquer região que a AWS atenda dentro do mundo. Muito bem, o que é a nuvem, pessoal? Como vocês podem ver no exemplo do lado esquerdo, nós temos dentro do nosso ambiente corporativo nossos racks, servidores, nossos storages, nossas bases de dados e aplicações, todas provisionadas e mantidas por nossas equipes locais. Com isso, nós temos todos os custos de aquisição, nós temos os custos de mantenimento, custos de provisionamento e, em caso de escalabilidade, nós temos que provisionar mais desses recursos sempre que precisarmos aumentar a nossa demanda. Já na nuvem, nós temos os mesmos serviços com a característica de sob demanda, ou seja, com alguns cliques de mouse ou integrando com a nossa plataforma de aplicação ou pela linha de comando, nós conseguimos provisionar esses recursos de forma programática, ou seja, eu posso adquirir servidores, bases de dados, armazenamento, instalar as minhas aplicações e até mesmo usar aplicações sem servidor como serviços gerenciados. Muito bem, dentro do leque de produtos e serviços que a AWS oferece, nós vamos começar falando sobre armazenamento, onde nós temos serviços de armazenamento de bloco, de arquivos e de objetos. Depois serviços de servidores, de recursos computacionais, onde ao invés de provisionarmos localmente nossos servidores, nós vamos ter à nossa disposição instâncias EC2, como máquinas virtuais, como as suas respectivas AMIs ou Amazon Machine Image, seu sistema operacional, que já vem pronto para ser utilizado, seja ele Windows, Linux ou até mesmo macOS. Nós temos toda uma infraestrutura de rede que pode ser provisionada dentro da nuvem da mesma forma que fazemos isso dentro do nosso ambiente corporativo, com switches virtuais, gateways, balanceadores de carga, VPN, certo? Então temos toda uma infraestrutura de rede disponível também dentro de uma infraestrutura de nuvem. Quando falamos de segurança, nós temos os controles de acesso, nós temos as opções de segurança de nossa rede virtual privada e autenticação e controle de usuários.
Falando das principais áreas de serviço da AWS, como computação, armazenamento, base de dados, rede e segurança, temos um diagrama que nos mostra de que maneira um usuário vai acessar uma aplicação que está na nuvem. Essa aplicação pode ser acessada pelo usuário através de um serviço de resolução de nomes, como Route 53, que converte nomes em endereços da internet, direcionando esse acesso para o ambiente da AWS através de um VPC, ou uma Virtual Private Cloud, a nossa rede virtual corporativa dentro do ambiente de nuvem, onde posicionamos os nossos recursos computacionais, como nossa instância C2, armazenando e lendo informações através do Amazon Elastic Block Store ou EBS, gravando dados de aplicação em bases de dados que podem ser relacionais ou não, e temos aqui armazenamento de dados persistentes de longa duração dentro do serviço do Amazon S3 ou Simple Storage Service. Como que tudo isso funciona? A AWS mantém conectado todo o hardware necessário para a entrega desses produtos e serviços, e nós provisionamos de acordo com o que vamos utilizar. Então, a AWS consegue, com isso, disponibilizar o acesso a esses recursos, seja pela console gráfica, seja pela linha de texto, ou até mesmo integrado com as nossas aplicações. Alguns modelos de implementação na nuvem. Atualmente temos todos os nossos serviços dentro do nosso ambiente on-premises, mas podemos começar com uma estratégia híbrida, onde parcialmente posicionamos nossas cargas de trabalho dentro da nuvem, conectando-as através de links dedicados ou através da conexão com a internet no nosso ambiente de nuvem. Ou podemos provisionar nossas aplicações nativamente na nuvem, utilizando todos os produtos e serviços que a AWS oferece. A infraestrutura global da AWS é composta por regiões, zonas de disponibilidade, certo? E pontos de presença, onde dentro de uma região nós temos pelo menos duas zonas de disponibilidade que são data centers lógicos. Esses data centers lógicos contêm data centers físicos, que são separados geograficamente pensando na resiliência e alta disponibilidade. Atualmente, a AWS conta com 26 regiões em todo o mundo, porém com 8 regiões anunciadas e 84 zonas de disponibilidade. A infraestrutura da AWS ela é composta pelas regiões e pontos de presença, mas no momento que nós vamos escolher uma região, nós precisamos ter em conta qual que é a regulamentação, a governança de dados, o que eu preciso para colocar os meus serviços dentro de um país. Eu tenho determinadas normativas, regras de segurança, algo que não permita que meu dado saia, por exemplo, do meu país. Então isso tem que ser levado em consideração. A latência, ou seja, a velocidade com que meus usuários vão acessar essas informações, também é muito importante. Então, quanto maior a distância geográfica do meu usuário e do meu dado, maior vai ser a latência. E isso é um fator determinante na hora de escolher qual é a região que eu vou lançar os meus produtos e serviços. O custo também, porque nós sabemos que cada região, cada país tem as suas próprias regulamentações, taxas, impostos e custos operacionais. Dentro da infraestrutura de borda da AWS, nós temos serviços de entrega de conteúdo, como por exemplo o CloudFront. Esse serviço permite que nós possamos fazer caches locais de dados que são acessados com maior frequência por nossos usuários, diminuindo assim o tempo de aquisição desses serviços. Muito bem, o AWS Outposts, as zonas locais e o Wave Legend nós vamos tratar daqui a pouco, mas são serviços que trazem ser produtos da AWS o mais próximo possível dos nossos clientes. Muito bem. A AWS Outposts permite que eu coloque dentro de casa um rack com serviços da AWS para casos de uso onde a regulamentação não permite que meu dado saia da minha infraestrutura física. O Local Zones permite que os usuários acessem com uma latência muito baixa os principais serviços da AWS como recursos computacionais, bases de dados, execução de aplicações, tudo isso com processamento praticamente em tempo real, porque eu tenho uma distância diminuída em relação a uma região. Vamos falar agora do Wave Legend, tecnologia 5G, que permite que a AWS coloque os seus produtos e serviços dentro do local da minha operadora, ou seja, do meu Communication Service Provider, fazendo com que a latência e o tempo de acesso aos serviços também seja menor. 3 formas de interação com a AWS. Primeiro, a console de gerenciamento. Dentro da console de gerenciamento, nós podemos, através de uma interface gráfica intuitiva, acessar a maioria dos serviços da AWS e provisioná-los. Temos também a linha de comando, que nos permite uma interação através de arquivos de lote ou de forma programável, certo? Através de Linux ou Windows. E também temos Software Development Kits, que permite a integração com o código das nossas aplicações. Agora que vimos as formas de interação com a AWS, vamos fazer uma demonstração. Assumindo que vocês já tenham criado uma conta na AWS, vamos fazer a login na console provendo nossas credenciais de acesso. Eu vou usar um apelido que eu dei para a minha conta ao invés de utilizar os 12 dígitos que identificam ela. Vou colocar as credenciais de usuário. Então, nesse momento, eu criei um usuário com privilégios administrativos para acessar a minha conta. Esse usuário chama-se Trainer. E vamos colocar a senha desse usuário.
Nesse momento, eu tenho acesso aos serviços recentes que eu utilizei, também menus sobre como construir novas soluções, lançando máquinas virtuais, construindo servidores virtuais, registrando um domínio e também links para a documentação da AWS sobre como começar a utilizar os serviços. Então, se eu quiser procurar por algum serviço específico, como por exemplo o SageMaker, certo? Ou o serviço EC2, ou até mesmo construir um novo VPC, uma Virtual Private Cloud. Então, na aba de busca, todos os serviços relacionados com o nome que eu escrever vão aparecer me orientando sobre como utilizar esses produtos. Do lado direito eu tenho a identificação do meu usuário, a região no qual eu vou criar os meus serviços, inclusive aqui está, South America, São Paulo, bem como a linguagem da console que eu quero utilizar. Então, vamos mudá-la para português. Ok, perfeito. Muito bem. Podemos também utilizar a console de texto. A AWS fornece uma ferramenta chamada Cloud Shell. O Cloud Shell simplifica a execução de comandos de texto, ou seja, é provisionado dentro da console uma instância que me permite que eu execute comandos convencionais para a AWS. Então, através do comando AWS, eu posso executar várias funções, como por exemplo, criar uma nova máquina virtual ou até mesmo listar um bucket S3. Também é possível interagir com a AWS através de SDK, colocando os comandos dentro das nossas aplicações. Muito bem, pessoal. Nesse momento nós vamos fazer uma demonstração sobre como utilizar a linha de comando para criarmos e gerenciarmos um bucket S3. Primeiro, eu quero fazer a criação de um novo bucket, e eu vou garantir que ele não exista dentro do meu ambiente com o nome que eu escolher. Eu vou então fazer o comando AWS S3 ls de listagem, e eu quero criar um bucket com o nome de demo. Esse comando mostra para mim todos os buckets que têm a palavra demo criada. Nenhum, ok? Para criar meu novo bucket, eu vou usar o comando AWS S3 make bucket ou MB e o caminho S3 dois pontos barra barra. Vou colocar aqui demo ao someday com um número aleatório para que esse bucket seja único dentro do meu ambiente. Muito bem, o bucket está criado. Vamos repetir o comando para ver se ele aparece? Aqui está. Então eu tenho um novo bucket com o nome de demo ao someday 25365. Vamos lá. Nesse momento, eu vou criar alguns arquivos e fazer o upload ou a sincronização deles para o meu novo bucket. Eu estou aqui em um diretório do Linux, vou criar um novo subdiretório, acessar esse subdiretório e criar 3 arquivos. Os arquivos locais estão criados com o nome de file1, file2 e file3. Agora eu vou fazer a sincronização desses arquivos para o meu novo bucket. O comando é aws s3 sync todos os arquivos que estão nesse diretório para o meu novo bucket. E o meu novo bucket ele se chama S3 dois pontos barra barra demo ao someday 25365. Todos os arquivos foram copiados para lá, ok? Vamos listar o conteúdo desses arquivos no bucket? Então o comando agora vai ser aws s3 ls, o nome do nosso bucket, e aqui estão os arquivos. Todos eles com tamanho 0, porque eu não coloquei nenhum conteúdo dentro desses arquivos. Apenas criei a identificação para cada um deles. Muito bem. Vamos agora fazer um processo para automatizar essa tarefa. Nesse processo de automação, nós vamos criar um bash, ou seja, um arquivo de lote que pode ser criado dentro do sistema operacional Linux. Vamos lá. Eu vou dar um nome para esse arquivo, que vai se chamar aqui autocreate. Vamos inserir agora algumas linhas. Ok. O comando. Vamos copiar o nome do bucket inteiro.
Perfeito. Tornei o arquivo executável, certo? E o comando autocreate está aqui. Dentro desse diretório, quando eu criar mais arquivos, por exemplo, vou criar mais um conjunto de arquivos, file 4, file 5, file 6, file 7, file 8. Esses são novos arquivos que contêm agora o meu diretório, bem como o arquivo autocreate, ok? A ideia agora é executar o comando autocreate para que ele automaticamente mande esses novos arquivos para o meu bucket, certo? Então, vamos lá. Eu vou chamar a execução do arquivo autocreate e ele me deu aqui a notícia logo no começo. Estou fazendo um backup local para a nuvem. Mandou todos os arquivos através do comando sync e no final me deu a mensagem de backup completed. Vamos verificar agora na console do S3 para ver se o bucket realmente foi criado e esses arquivos estão lá? Vamos lá. Mudamos a aba aqui. Demo. Awesome Day 25365. Está aqui o meu bucket criado aqui em US East 2 Ohio. Vamos clicar no nome do nosso bucket. Eu tenho aqui todos os arquivos aqui dentro. Ok? Então, os meus arquivos que foram gerados a partir da linha de comando sincronizados estão aqui salvos dentro do bucket S3, que também foi criado através da CLI. Ok, pessoal? Muito obrigado. O Amazon Elastic Compute Cloud, ou Amazon EC2, é um serviço web que disponibiliza capacidade computacional segura e redimensionável na nuvem. Tudo que um servidor local, ou seja, um servidor on-premises, seria utilizado são casos de uso para nossa instância EC2, assim como web hostings, hospedagem de sites, bancos de dados ou algum outro processo computacional. Usar o EC2 pode ser uma solução para esses casos e necessidades. Mas quais são as diferenças entre os servidores físicos locais e as nossas máquinas virtuais, como as nossas instâncias EC2? Bom, a gente precisa pensar, ter ideia que as nossas EC2 elas são totalmente descartáveis. Ser descartável é um dos principais diferenciais entre nossos servidores físicos locais e as nossas instâncias EC2. Com as instâncias EC2, a gente não precisa se preocupar com o hardware físico, que faz parte da AWS. Então, se algo der errado ou está se comportando de uma forma que não deveria, você não tem que se preocupar em consertar, você apenas troca por uma outra novinha em folha, em perfeito funcionamento. Com isso, você consegue rapidamente trocar de máquina virtual. Como você está lidando com instâncias, a parte computacional que é descartável, você pode levar em consideração vários aspectos, como por exemplo o tipo de instância, se ela vai ser baseada nos dados que você está recebendo, trabalhando, e não mais em predições, como em métricas que nós escolhemos para determinar qual tipo de equipamento vamos usar. E agora, podemos também cometer erros. A gente pode experimentar um novo processo, ou um hardware diferente, ou tentar algo novo. E a gente consegue fazer tudo isso de forma rápida e eficiente e com baixo custo. Você pode experimentar também. Algumas vantagens de usar máquinas virtuais. Primeiro, tomamos nossas decisões baseadas em dados, na demanda, no tipo de interação, um deployment, nas versões das aplicações e tudo muito rápido. A gente pode cometer erros fazendo experimentos e não precisamos comprar hardware, pagando apenas pelo que vamos usar. Com as instâncias EC2, a gente pode fazer web hosting, ou seja, a gente pode usar como um servidor para sites e aplicações web. Bancos de dados. Quando a gente precisa de um banco de dados, a gente precisa ter controle total dele. E para isso, a gente pode utilizar instâncias EC2 ao invés de um serviço gerenciado como o RDS ou DynamoDB. Para autenticação, as instâncias EC2 podem ser utilizadas como Authentication Brokers para hospedar, por exemplo, o Microsoft Active Directory. Basicamente, tudo que um servidor pode fazer, uma instância EC2 também pode. E você tem o controle do sistema operacional. É possível utilizá-las para fazer qualquer coisa que um servidor local faria. A primeira coisa para iniciar uma instância EC2 é a gente começar pelo Amazon Machine Image, ou AMI. Pense em um Amazon Machine Image como se a gente pegasse um laptop e instalasse todos os sistemas, tudo que a gente precisa nesse computador. Depois, se a gente quisesse replicar essa mesma configuração para várias outras máquinas, a gente pegaria essa imagem e faria um simples deployment dentro desse hardware virtual, com todas as configurações, com tudo que foi instalado. Agora também é possível que alguém pegue essa imagem e provisione uma nova máquina, uma nova instância EC2. O AMI é o ponto de partida das nossas instâncias. Quando a gente lança uma instância EC2, a gente precisa especificar a AMI, e essa AMI ela pode ser apenas um sistema operacional, ou também incluir pacotes de instalações de aplicativos.
A gente pode usar uma AMI para ter certeza que a nossa frota de instâncias são idênticas. Usando a AMI, a gente garante que cada instância lançada a partir dela tenha as mesmas configurações. Uma AMI possui um modelo para o volume root, que pode ser o sistema operacional. Esse é o boot, que vai ter o Launch Permissions que nós vamos utilizar. Pode ser feito por nós mesmos ou podemos comprar uma imagem de um parceiro, como um Virtual Appliance, e todas essas imagens vão ter tudo o que nós precisamos para iniciar o nosso dispositivo, mapeando volumes de blocos, inclusive. Elasticidade. A gente pode dimensionar os nossos recursos quando precisar ou até mesmo de forma automatizada, controlando, iniciando, parando, mudando as configurações, parametrizando, tudo isso através da console linha de comando ou SDK. Com flexibilidade, ou seja, podemos usar vários tipos de configurações disponíveis para cada necessidade. Integração. Serviços da AWS falam nativamente com as instâncias através de APIs, com toda a confiabilidade, com comprometimento de SLA de 99,99% para cada região do EC2. Segurança física e lógica em todas as camadas. E economia, onde nós pagamos apenas pelo uso. E toda a facilidade de implementação e utilização. Tipos de instâncias. Agora vamos falar sobre as instâncias especificamente. Quando precisamos escolher um tipo de instância, a gente precisa entender as propriedades dela e como está descrito. A gente segue um padrão como esse aqui. Uma letra, um número e um sufixo. Por exemplo, large, small. Né? Mas calma, vamos lá. É mais fácil do que parece. Vamos quebrar o seu nome parte por parte. Primeiro passo, a letra. A primeira letra significa família da instância. Então, todas elas vão começar com uma letra que vai pertencer à mesma família no qual cada instância é formada e vão partilhar certas características. O número é a geração da instância. Por exemplo, 5 pode significar que é uma versão 2020. Então, toda vez que temos uma versão nova, melhorada, esse número aumenta. Vamos lá. O preço varia de acordo com a região e de acordo com a instância escolhida. Mas há formas nos quais essas instâncias são cobradas. Vamos falar primeiro a forma sob demanda. Você paga por hora ou por segundo exatamente aquilo que você consumir. A cobrança por segundo só vale para instâncias que utilizam sistemas operacionais Linux, como Ubuntu, por exemplo. Agora, instâncias que utilizam qualquer outro sistema operacional, a cobrança é por hora. O reserva de instances é um acordo que você faz para manter o seu workload rodando por 1 ou 3 anos. Isso te faz economizar muito. Não é que a gente vai pegar uma máquina e colocar o seu nome e reservá-la para você. Esse desconto vai estar relacionado se você paga tudo upfront, parcialmente upfront, ou você opta por não pagar upfront, diluído por um tempo. Agora temos as Spot Instances, que são uma carga computacional que a AWS utiliza, que não está sendo utilizada naquele momento e está ociosa nos datacenters, permitindo que a AWS ofereça com desconto de até 90%. Elas podem ser usadas para aplicações sem estado, stateless, tolerantes à falha e flexíveis também. Com instâncias Spot, nós pagamos o preço Spot em vigor pelo período da execução das instâncias, e os preços são definidos pelo Amazon EC2 e ajustado gradualmente de acordo com a tendência de longo prazo da oferta e da demanda da capacidade das instâncias Spot. Os Saving Plans são um modelo de definição de preço flexível que oferece uma economia de até 72% de desconto no uso de computação na AWS. Esse modelo de preço e definição permite que nós possamos trocar famílias de instâncias, tamanho, sistema operacional, a alocação ou até mesmo a região delas. Os Saving Plans oferecem economias significativas em relação ao plano sob demanda, assim como também nas instâncias reservadas em troca do compromisso de usar uma quantidade específica de poder computacional medida em dólares por hora. Pode ser por um período de 1 ou 3 anos. A gente pode se cadastrar no Saving Plans por um período de 1 ou 3 anos e gerenciar os nossos planos com facilidade, aproveitando recomendações, relatórios de desempenho e alertas dentro do Cost Explorer. Muito bem, vamos fazer agora uma demonstração de instâncias EC2, ou Elastic Compute Cloud. No menu de serviços, podemos pesquisar por EC2 e temos aqui como primeira opção servidores virtuais na nuvem. No dashboard principal, é apresentado todas as instâncias que eu tenho disponíveis para a região escolhida. No momento eu não tenho nenhuma instância nessa região. Poderia escolher qualquer região da AWS que o serviço está disponível. Muito bem, vou executar uma nova instância EC2. Vou executar instâncias e escolher qual é o tipo da imagem de máquina. Então nós temos Linux, distribuição criada pela AWS, como o Amazon Linux 2. Temos macOS, temos também aqui Red Hat, SUSE Linux, Ubuntu, e também servidores Microsoft, como o Windows Server 2019, entre outras versões. Eu vou escolher para a demonstração o Linux da AWS. Muito bem. Quando eu escolho o sistema operacional, automaticamente as instâncias disponíveis para esse sistema operacional são apresentadas, bem como um filtro para que eu possa escolher a família da instância utilizada e até mesmo a geração. Eu vou optar pela instância da família de uso geral, que é a T2 Micro, indicada para nível gratuito. No próximo menu, nós temos a quantidade de instâncias que será provisionada. Eu vou escolher apenas uma instância.
Qual é a rede que eu vou configurar essa instância? Uma subrede que pode ser sem preferência, ou seja, a AWS escolhe qual a melhor subrede para posicioná-la. Ou eu posso escolher a rede que está relacionada à zona de disponibilidade onde foi criada. Posso colocar um IP público para essa instância se estiver em uma subrede pública. Posso escolher aqui também o nome do host, ou seja, eu vou aqui colocar o nome do host como o nome do IP ou o nome do recurso a ser utilizado. Habilitar o serviço de DNS para essa instância, posicioná-la dentro do ambiente da AWS com uma reserva de capacidade para esse tipo, por exemplo, ingressá-la diretamente no domínio, escolher uma função do Identity and Access Management para que essa instância EC2 acesse outros serviços da AWS e até mesmo o comportamento dela ao desligar. Por exemplo, quando eu desligar essa instância, eu posso optar por encerrá-la. Ou eu posso hibernar essa instância, ou até mesmo protegê-la contra um encerramento acidental. Posso ativar a monitoração detalhada, certo? E até mesmo colocar aqui uma inferência de machine learning para ela. Nesse momento nós vamos editar o armazenamento. Ou seja, eu posso adicionar mais volumes na minha instância EC2, mais espaço de armazenamento interno. O espaço criado inicialmente com a AMI, ele tem o tamanho mínimo necessário para a instalação do sistema operacional. E ele só pode ser instalado aqui em volumes do tipo SSD. Eu posso escolher algumas classes do SSD, como por exemplo com IOPS provisionado. Quando eu adiciono um novo volume, significa que eu estou colocando mais um dispositivo de disco nessa instância. Então, eu posso escolher o tamanho, que nesse caso eu vou optar por 30 GB. E vou escolher aqui um SSD de uso geral, aqui, o GP3, onde eu posso indicar a quantidade de IOPS e a taxa de transferência também. Muito bem, o próximo passo é adicionar as tags. As tags são como etiquetas que colocamos dentro dos nossos servidores on-premises. Só que nesse momento eu estou colocando uma etiqueta virtual na minha instância, que vai ajudar a identificá-la mesmo em relatórios gerenciais, como relatórios que são específicos para custo ou até mesmo de automação. Vou adicionar uma tag name e colocar um valor, teste. O próximo passo é criar um grupo de segurança, ou escolher um grupo de segurança já existente. Um grupo de segurança é o firewall de interface. Nossa instância ela tem uma interface de comunicação de rede. Então, por essa instância, vão ser recebidos e enviados todos os pacotes de comunicação. Por padrão, uma instância do tipo Linux vem com a sugestão de habilitar o protocolo SSTCP na porta 22 do serviço SSH, permitindo, por exemplo, que outras instâncias façam acesso através de uma console remota. Eu poderia adicionar uma regra adicional, como, por exemplo, uma regra para HTTP, caso eu queira aqui que essa instância seja um servidor web. E especificar também quais são as origens e os destinos que vão ser acessados para essa instância. Muito bem. Nesse momento, eu recebo aqui algumas informações dizendo que a minha instância está aberta para o mundo, pois as configurações de firewall de interface estão dizendo que qualquer endereço pode acessar a minha instância e, por adicionar um volume de disco adicional nela, ela não está mais qualificada para uso gratuito. Quando eu clico em executar, eu recebo uma informação dizendo que é necessário a criação ou a escolha de um par de chaves. Essas chaves vão permitir que eu faça o acesso ao sistema operacional da minha instância. É uma maneira segura que a AWS tem de entregar uma possibilidade de login, ou seja, de acesso à console do sistema operacional da instância que eu estou escolhendo. Eu posso criar um novo par de chaves, escolher aqui qual que é o tipo desse par de chaves, certo? Ou eu posso continuar até mesmo sem um par de chaves. Continuando sem um par de chaves, eu reconheço que não vou poder me conectar nessa instância diretamente, mas eu ainda posso me conectar nessa instância usando serviços da AWS, como por exemplo o serviço de Systems Manager. O Systems Manager permite que através da console da AWS eu acesse o sistema operacional. Vamos lá. Nesse momento a minha instância está sendo criada e eu posso monitorar a criação dela clicando no nome de identificação que a AWS me forneceu. A criação dela está pendente e em alguns segundos eu posso verificar que essa instância vai estar em pleno funcionamento. Prontinho. A instância já tem alguns detalhes, como por exemplo, um endereço de IP público, um endereço de IP privado, um nome DNS e está pronta para ser acessada. Para conectarmos a console da nossa instância, temos algumas opções. Ao lado do botão Executar Instância, temos a opção Conectar, onde temos alguns métodos. O primeiro é um cliente de SSH. Nesse cliente de SSH, nós podemos utilizar uma ferramenta como PUT, onde nós temos uma chave de utilização para enviarmos e nos conectarmos à nossa instância através do endereço DNS ou pelo IP. Essa chave é gerada no momento da criação da instância, e ela pode ser utilizada no formato PEM ou no formato PPK, que é o formato utilizado pelo PUT.
temos a opção de utilizar uma ferramenta de gerenciamento para nossa instância chamada Session Manager. O Session Manager precisa de um agente instalado dentro da instância e esse é o motivo pelo qual ele está nos informando que não vai conseguir nos atender nessa solicitação. Ou seja, eu preciso no momento da criação da instância instalar o agente do Session Manager ou posteriormente utilizando uma ferramenta de automação para isso. A terceira opção é uma conexão direta da nossa instância EC2 por um serviço de SSH baseado no navegador, onde nós vamos colocar o nome do usuário default, que é o EC2-user, e clicar no botão conectar. Ao clicar no botão conectar, ele vai me trazer a tela da console como se fosse um terminal remoto, onde ele traz aqui as informações de login, o nome da nossa instância e nos permite executarmos comandos dentro do sistema operacional. Aqui está as informações dos processos que estão rodando atualmente na nossa instância, bem como a sua utilização de memória. Informações relacionadas à área de utilização de disco e todos os outros comandos que nós podemos utilizar, incluindo a possibilidade de trocarmos a senha do usuário root do sistema operacional, bem como trocarmos aqui a senha do usuário também default de conexão. Enfim, qualquer ação que nós fizermos dentro da console da nossa instância vai se refletir diretamente no sistema operacional que está instalado. Então, assim como nós temos o nosso teclado e mouse no ambiente físico, temos a console remota para utilizarmos todas essas funcionalidades. Nos serviços não gerenciados, o cliente é responsável pelo provisionamento da infraestrutura lógica para a execução das suas aplicações, assim como o dimensionamento, a tolerância à falha, a disponibilidade e a proteção dos dados. Com a utilização de serviços gerenciados, todas essas tarefas vão ser de responsabilidade da AWS. A AWS oferece tecnologias para a gente executar o nosso código de forma gerenciada e integrando com aplicações, tudo isso sem a necessidade de provisionar nem gerir servidores. As tecnologias serverless, ou sem servidor, contam com escalabilidade automática, alta disponibilidade integrada e um modelo de faturamento pago por utilização. Essas tecnologias também eliminam tarefas de gerenciamento da infraestrutura, como provisionamento, patching, entre outras tarefas, para que a gente se concentre apenas em escrever o nosso código, e essas tecnologias sem servidores começam com a AWS Lambda, um serviço computacional orientado nativamente e integrado com mais de 200 serviços da AWS e aplicações também de software como serviço. O AWS Lambda é um serviço de computação sem servidor, ou seja, ele permite que a gente execute o nosso código sem provisionar ou gerenciar servidores, criando uma lógica de dimensionamento de cluster com o reconhecimento da nossa carga de trabalho, mantendo integrações de eventos, gerenciando tempos de execução, e com o Lambda a gente pode executar o código praticamente de qualquer tipo de aplicação, serviço de back-end e tudo sem precisar de administração. Basta que eu faça o upload do meu código, como um arquivo zip ou uma imagem de container, e o Lambda aloca de maneira automática e precisa todo o poder computacional necessário. A gente pode configurar o código para que ele seja acionado automaticamente, por meio de mais de 140 serviços da AWS, ou fazendo uma chamada direta de qualquer aplicação, seja ela mobile ou a partir da web. A gente pode gravar nossas funções lambdas na linguagem que nós desejarmos, como Node.js, Python, Go, Java e mais. A gente pode também utilizar ferramentas como containers, o AWS SAM ou o CLI para implementar essas funções. Alguns casos de uso: aplicações web, backends, processamento de dados, chatbot, nossa conhecida Alexa, que habita os nossos dispositivos Echo, e serviços de automação também. O Amazon Elastic Container Service, ou ECS, é um serviço gerenciado de orquestração de containers. Clientes como Duolingo, Samsung, GE, Cookpad usam o ECS para executar suas aplicações mais confidenciais e essenciais à missão, devido à segurança, confiabilidade e à escalabilidade também. O ECS é uma ótima opção para executar containers por vários motivos. Primeiro, que a gente pode optar por executar nossos clusters do ECS usando Fargate, que é uma modalidade sem servidor também para a execução de containers, onde nós eliminamos a necessidade de provisionar e gerenciar servidores para os nossos containers. O ECS é amplamente utilizado na AWS para fornecer serviços como SageMaker, o AWS Batch, Amazon Lex e mecanismos de recomendações da Amazon.com também, garantindo que o ECS seja testado extensivamente em termos de segurança, confiabilidade, disponibilidade, e além disso tudo, o ECS tem sido um pilar fundamental para os principais serviços da Amazon.com. Ele pode se integrar de forma nativa com outros serviços, como Route 53, Secrets Manager, AWS IAM, o Identity and Access Management, CloudWatch, entre outros, proporcionando uma experiência muito simples na hora de implementar e escalonar os containers. O ECS permite que nossos aplicativos tenham uma flexibilidade na hora de usar uma combinação entre o ECS e o Fargate, ou seja, provisionando ou não servidores, integrando também com o App Mesh, que é uma malha de serviços da AWS para fornecer recursos avançados de observabilidade, controle de tráfego e segurança para as nossas aplicações. O ECS cresceu muito desde seu lançamento,
e atualmente está lançando 5 vezes mais containers a cada hora do que instâncias EC2. Agora uma pergunta. Qual das opções abaixo não é uma funcionalidade do Amazon EC2? Pensem um pouquinho. Deem uma boa olhada. Muito bem, o que vocês acham? Nos vemos depois do intervalo? Agora, vamos conferir algumas opções de armazenamento na AWS. Vamos ter serviços diferentes de acordo com a sua necessidade. Seja um serviço de armazenamento de objetos, como o Amazon S3, arquivamento de objetos como o Glacier, armazenamento a nível de bloco com diferentes tipos de volumes. Ou mesmo um file system, que permite que nós possamos compartilhar arquivos entre diversos sistemas. Vamos conferir? A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que o S3 não é um HD em que a gente vai anexar a nossa instância EC2 ou nosso laptop. O S3 é um armazenamento para objetos, ele é um Object Store. Para entendermos melhor, vamos pensar em uma biblioteca, onde para publicarmos ou solicitarmos livros não podemos fazê-los em parte, e sim apenas o objeto inteiro. Nesta analogia, o bibliotecário é o serviço do S3, que vai determinar qual a melhor prateleira para armazenar a informação e salvar todos esses dados para que possam ser localizados, cuidando da alta disponibilidade e da confiabilidade dos mesmos. Armazenando esses objetos no S3, nós temos um armazenamento regional. O armazenamento é feito em todas as zonas de disponibilidade da região que você escolheu. Se uma zona inteira for afetada, por exemplo, você não irá sofrer impacto, porque seus objetos, seus dados, estão todos armazenados em outra zona de disponibilidade. Assim, nós conseguimos alcançar uma durabilidade de 11 noves. O que isso significa? Significa, por exemplo, que se você armazenar 10 milhões de objetos no S3, a gente pode esperar a perda de um único objeto a cada 10 mil anos. Muito difícil, não é verdade? Além disso, a gente pode usar o S3 de maneira programática. Podemos colocar triggers a partir de eventos, por exemplo, quando adicionamos um arquivo, ou quando a gente realiza uma atualização. Isso pode gerar ações de alertas e chamar outros serviços também. Muito bem, são tarefas básicas do S3. O armazenamento, a recuperação de dados de forma rápida e com alta disponibilidade, capacidade virtualmente limitada e acessibilidade de qualquer lugar da internet através de comandos web. Vamos lá, onde estão meus dados? Escolher uma região é muito importante. Você precisa escolher uma região para criar o seu bucket S3. Os seus objetos vão viver, vão morar naquela região. E só vão se mudar caso você solicite explicitamente para que isso aconteça. Mas como escolher? Muito bem, você tem que estar ciente de que as regiões estão dentro de um país e seus dados vão estar sob a jurisdição do local onde você escolheu. Se você tem uma lei específica para os seus dados, fique de olho. Você pode ter cópias fora do país, por exemplo. Você tem que olhar as suas requisições e ver se vocês seguem algum tipo de compliance. Outro ponto muito importante. Onde estão os seus clientes? Onde estão os seus usuários? Se todos os seus usuários, por exemplo, estão em São Paulo, não faz sentido escolher uma região em Singapura, que vai estar muito distante do acesso. Muito bem, temos que levar em consideração também o custo. Cada região está em um país e cada país possui preços diferentes, com suas taxas de impostos para cada região. O Glacier foi feito para os seus arquivos de longo prazo com pouquíssimo acesso. O Glacier é para aqueles arquivos que você precisa armazenar e guardar a longo prazo, que você acessa eventualmente, mas que precisa guardar, precisa ter a alta disponibilidade deles. Ele foi desenvolvido para ter um baixíssimo custo e continua tendo os mesmos 11 noves de durabilidade. Mas a grande diferença entre o Glacier e o S3 é a disponibilidade, que pode ser de minutos ou horas. Afinal, você não vai ficar lendo o seu site estático no S3 a partir de um Glacier, não é mesmo? Vamos ver como funciona o serviço do S3 ou Simple Storage Service. S3, armazenamento escalável na nuvem. Nesse momento, é apresentado todos os buckets que eu tenho no meu dashboard principal. Ao criar um novo bucket, clicando no botão Criar Bucket, é necessário que eu informe qual é o nome do bucket que eu desejo e esse nome tem que ser um nome único. Por exemplo, Trainer 98764. Muito difícil de alguém já ter criado um bucket com esse nome, ok? Muito bem, eu vou escolher qual é a região da AWS que eu quero que meus dados estejam. Então, nesse momento, eu também tenho que levar em consideração alguns detalhes, como por exemplo o compliance dos dados que eu estou armazenando. Então, aqui estão todas as regiões disponíveis e eu vou criar um bucket aqui em São Paulo. Vamos lá. Escolhi um bucket, eu vou configurar as propriedades do meu objeto com ACLs habilitadas ou não, configurar o acesso público ou não deste bucket, que por padrão já vem bloqueado, certo? O versionamento, ou seja, uma proteção contra sobrescrição ou até mesmo deleção dos objetos que eu coloque dentro desse bucket. Posso também adicionar uma tag, lembram das etiquetas? Posso ativar a criptografia e também contar com configurações avançadas, como bloqueio de objetos. Vou criar o meu bucket. Muito bem,
o meu Bucket Trainer já está aqui. Eu tenho propriedades adicionais desse bucket para configurar, onde eu posso novamente ativar a criptografia e o versionamento, permissões, as métricas do meu bucket, que no momento ainda não está populado, portanto não tem dados. Eu posso fazer o gerenciamento das regras de ciclo de vida dos objetos que eu vou colocar, certo? E também criar pontos de acesso com políticas específicas de segurança para acessar os meus objetos. Ok. Na aba de objetos, eu posso carregar um novo objeto, e é isso que eu vou fazer nesse momento, carregando uma imagem para o meu bucket. Muito bem, ele vai me perguntar se eu quero adicionar arquivos ou uma pasta inteira com objetos para o meu bucket S3. Eu tenho alguns detalhes do meu destino, certo? Permissionamentos e propriedades, onde eu vou escolher qual vai ser a classe de armazenamento desse objeto, que pode ser uma classe padrão, passando aqui por uma classe de Intelligent Turing, que monitora o padrão de acesso dos meus objetos, para áreas de acesso infrequente e até mesmo Glacier. Muito bem, vamos lá, carregando um arquivo. Nesse momento aqui eu vou escolher qual que é o arquivo que eu quero carregar no meu bucket. E eu vou carregar a imagem aqui de um cachorro bem desconfiado. Vamos lá. Ok, o nome aqui está cachorro desconfiado, o tipo e o tamanho do objeto que eu estou colocando. Muito bem, carregar. O upload foi bem sucedido e a imagem já está disponível. Ou seja, quando eu clico na imagem, eu tenho aqui todos os dados relativos a ela. Então eu tenho aqui a visão geral do objeto, a última vez que foi modificado, a região onde ele está, a URL interna aqui do recurso, o nosso Amazon Resource Name, uma tag de identificação também do objeto e a URL do mesmo. Muito bem, por que aconteceu isso? Porque o meu bucket ele está bloqueado para acesso externo, bem como os objetos também, por isso eu recebo um Access Deny. Perfeito? Se eu tivesse uma ACL liberando esse bucket para acesso público, qualquer pessoa com essa URL poderia ver a imagem que nós acabamos de criar. Uma vez que eu carreguei o meu objeto para o Bucket S3, eu tenho as opções de verificar as suas propriedades, suas permissões e o versionamento. Também podemos fazer algumas outras ações, como por exemplo, abrir o objeto, haja visto que eu sou o proprietário dele, então eu tenho permissionamento. Aqui está o nosso amiguinho. Eu posso também criar outras ações em cima desse objeto, como por exemplo, criar uma URL pré-assinada. O que é isso? Uma URL pré-assinada significa que qualquer pessoa de posse dessa URL vai poder acessar esse objeto até o momento que ele expirar. E como eu defino essa expiração? Em minutos, horas ou dias. Então eu vou colocar aqui 5 minutos para que uma pessoa com a URL pré-assinada, que foi copiada para a minha área de transferência, possa colocar em seu navegador e acessar o mesmo objeto. O Amazon Elastic Block Store é um serviço de armazenamento de bloco, onde o sistema operacional utilizado vai controlar qual é a melhor maneira de ler e escrever seus arquivos. Ele tem alta performance e foi projetado para uso com o Amazon Elastic Compute Cloud, o EC2. Você pode escolher entre 6 tipos diferentes de volumes para equilibrar preço e performance ideais. Você pode alcançar latência abaixo de 10 milissegundos para cargas de trabalho de bancos de dados de alta performance, por exemplo. Você pode alterar os tipos de volumes, ajustar a performance, aumentar o tamanho, sem interromper as aplicações. Assim você terá um armazenamento econômico quando precisar. Os volumes do EBS são replicados em uma zona de disponibilidade, uma Z, e pode ser facilmente escalonado para a ordem de petabytes de dados. Vocês se lembram quando nós criamos a nossa instância de teste? Nós definimos um tamanho de volume de armazenamento para ela. Okay? Esse volume de armazenamento inicial, ele utiliza a tecnologia de Elastic Block Store. É uma área de armazenamento vinda através de uma Storage Area Network, persistente, com alta durabilidade, podendo ser escolhidas classes distintas de performance relativa ao armazenamento em relação à instância que nós vamos utilizar. Muito bem, se posteriormente à criação da minha instância eu precisar de área de armazenamento adicional, eu posso aqui, no menu de Elastic Block Store, fazer a adição de um novo volume. Então, clicando em Volumes e em Create Volume, eu posso aqui escolher a classe de armazenamento que eu desejo, seja um SSD de uso geral, um SSD de uso geral com informações adicionais de performance, ou com IOPS provisionados com informações adicionais também relativas à performance. Posso escolher discos magnéticos de acesso infrequente, de acesso frequente e padronizado. Eu vou escolher aqui mais uma unidade de armazenamento em SSD para uso geral. Tamanho de 100 GB, podendo chegar até 16 teras, com a performance máxima de 3.000 IOPS. Eu tenho uma zona de disponibilidade que vai ser relativa ao local onde a instância está armazenada. Então, se eu criar uma instância na zona de disponibilidade, o SIST1A, o novo volume para ser anexado nela também tem que estar nessa mesma zona de disponibilidade. Posso criar essa nova unidade de armazenamento com dados que vêm de um snapshot previamente já gerado dentro do meu ambiente.
Posso ativar ou não a criptografia, escolhendo uma chave criptográfica gerada pelo serviço do KMS. E posso definir também uma tag, ou seja, uma identificação para a minha instância. Muito bem, volume criado. Vou dar um nome para o meu volume novo. Então, armazenamento adicional. Ok. O armazenamento adicional agora pode fazer algumas ações, como modificá-lo. Quando eu clico em modificá-lo, eu posso alterar a classe dele. Então, a área GP2 de armazenamento de uso geral não é apropriada para o meu projeto. Eu tenho que mudar para IOPS provisionados. Eu posso alterar essa classe e definir o tamanho e a quantidade de IOPS que eu preciso. O mesmo se eu quiser mudar para algum disco magnético. Posso tomar outras ações também, como por exemplo, criar uma imagem através de um snapshot, apagar o volume e anexá-lo a uma instância EC2. Quando eu vou anexá-lo à minha instância EC2, eu vou aqui escolher qual que é o nome da minha instância. Então, o que ele está me falando aqui? Olha, eu não tenho nenhuma instância rodando aqui na zona de disponibilidade USIST1A. Vamos ver aonde está a nossa instância? Vamos lá. A nossa instância de teste, aqui, ele está aqui na zona de disponibilidade USIST1C. Ok? Então, o nosso volume, para que possa ser anexado a essa instância, tem que estar dentro da mesma zona de disponibilidade. Ok? Então, vamos lá. Vamos criar mais um volume dentro da mesma zona de disponibilidade com as mesmas características. O SIST1C. Ok, também sem criptografia, sem snapshots, porém com o mesmo tamanho. Criei o meu volume e vou anexá-lo. Vou colocar armazenamento adicional 2. Mais um volume aqui. Perfeito. Agora eu tenho duas instâncias que são elegíveis a utilizar essa nova área de armazenamento. E eu quero a instância que se chama teste. Perfeito. Qual que é o dispositivo do sistema operacional que vai ser utilizado para reconhecê-lo? O /dev/sdf. Poderia mudar aqui para outras nomenclaturas. Por exemplo, SDB ou SDC, o que estiver disponível dentro do meu sistema operacional. Muito bem, gravem aqui o nome desse dispositivo, /dev/sdf. Anexei. Muito bem, está em uso. Vou voltar à minha instância. Eu quero a minha instância teste e vou me conectar a ela. Vou me conectar através de SSH. Vou executar um comando como superusuário. Então, sudo fdisk -L para listar as unidades de disco que eu tenho disponíveis. E como vocês podem ver aqui, nós temos uma unidade de armazenamento em /dev/xvdf com 100 GB de espaço disponíveis para que eu possa montar. Nesse momento, para que meu sistema operacional reconheça essa área, eu tenho que formatá-lo, utilizando, por exemplo, o comando mkfs, que pode ser aqui um ext3, um padrão de formatação que o Linux conhece. /dev/xd, onde está aqui o nome dele, xvdf. Ok? Vamos lá. Como superusuário, pois é uma tarefa de privilégios elevados. Nesse momento, ele está fazendo uma relação dos blocos de armazenamento e criando uma tabela de alocação de arquivos para que ele possa saber onde vai armazenar as informações. No final dessa operação, nós vamos poder montar esse dispositivo como se fosse uma área que o sistema operacional possa receber arquivos. E é isso que nós vamos fazer agora. Então, vamos lá. MNT. Monte. Como sudo também. /dev/xvdf /mnt/new. Muito bem. Quando eu der agora o comando df, ele me traz aqui todos os volumes que eu tenho, volumes temporários, o meu volume root de sistema operacional, certo? E o volume aqui, ó, /dev/xvdf com 100 GB de capacidade de armazenamento.
Aqui está o meu volume new e eu posso criar tranquilamente vários arquivos aqui dentro dele, como superusuário, obviamente. Ok? Então, anexamos um novo volume de armazenamento a uma instância EC2, escolhendo classes de trabalhos distintas para que possam ser utilizados com total flexibilidade dentro dos nossos servidores virtuais. Vamos para mais uma pergunta, pessoal. Qual... Perfeito. Resposta correta D, Amazon S3. Aqui na AWS nós temos diversos tipos de bancos de dados, cada um com um propósito específico para várias necessidades. Por exemplo, se você precisa de um banco de dados relacional, nós temos o Amazon RDS. Mas se você precisa de um banco de dados não relacional, aquele do tipo chave-valor, nós temos o DynamoDB. Se você precisa de um banco de dados para realizar cache in memory, por exemplo, nós temos o Amazon Elasticache com Redis ou Memcached, e diversas outras opções. Ok, Henrique, eu quero ter um banco de dados na nuvem. Como eu posso fazer isso? Bom, nós temos algumas opções. Os serviços que eu mostrei especificamente de banco de dados são serviços totalmente gerenciados. Mas, se você quer ter um controle maior sobre certas atividades no gerenciamento do seu banco de dados, como por exemplo parâmetros de sistema operacional, é possível criar uma base de dados utilizando uma instância EC2. Uma das soluções, rodando o seu banco de dados em uma instância EC2, você passa a rodá-los dentro do tipo de instância que você escolher, e isso já vai te ajudar a eliminar algumas tarefas, como por exemplo provisionar o sistema físico do seu banco de dados, mas você ainda vai precisar realizar atualizações e patches. Mesmo assim, você já conseguiu deixar de lado muita coisa como a infraestrutura e a segurança do local. Muito bem. Agora, se você quiser que a AWS tome conta de todas essas tarefas que não agregam valor ao seu negócio, são muito importantes, são necessárias, mas não agregam valor diretamente ao seu negócio. Você consegue focar no gerenciamento dos seus dados e apenas nas informações que você precisar extrair e analisar usando o Amazon Relational Database Service, ou RDS. O RDS ele fornece a capacidade redimensionável e econômica, automatizando tarefas de administração demoradas, como provisionamento de hardware, configuração de banco de dados, aplicação de patches e backups. Dessa forma, você pode se concentrar apenas nas aplicações, para que possa dar uma performance rápida, alta disponibilidade, segurança, conformidade, tudo que as nossas aplicações precisam. O RDS está disponível em vários tipos de instâncias de bancos de dados, otimizadas para memória, performance ou I/O, e fornece até 6 engines de bancos de dados, incluindo o Amazon Aurora, o PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle e Microsoft SQL Server. Você também pode usar o Amazon Database Migration Service para migrar facilmente ou replicar suas bases de dados para o RDS. O Amazon Relational Database Service facilita a configuração, a operação e a escalabilidade de bases de dados relacionais na nuvem. O serviço oferece capacidade econômica, redimensionável e automatiza tarefas demoradas de administração, como provisionamento de hardware, configuração de banco de dados, patches, e dessa forma você se concentra na performance rápida, na alta disponibilidade, segurança e a conformidade das suas aplicações. Vamos falar um pouco de Aurora. O Amazon Aurora é uma excelente opção para qualquer aplicação empresarial que possa usar uma base de dados relacional. Quando nós comparamos as bases de dados comerciais, o Aurora nos ajuda a reduzir os custos em até 90%, melhorando a confiabilidade e a disponibilidade dos dados na nossa base de dados. Ele é até 5 vezes mais rápido que os bancos de dados MySQL e até 3 vezes mais rápido que os bancos de dados PostgreSQL padrão. O Amazon Aurora é uma base de dados relacional, compatível totalmente com MySQL e Postgre, criado para a nuvem e que combina performance e disponibilidade dos bancos de dados em nível Enterprise, tradicionais, com simplicidade e economia das bases de dados de código aberto. O Amazon Aurora oferece altos níveis de performance e disponibilidade, com até 15 réplicas de leitura de baixa latência, recuperação point in time, backup contínuo para o S3 e replicação entre 3 zonas de disponibilidade. O DynamoDB é um banco de dados de chave-valor de documentos que oferece desempenho em milissegundos, em escala de 1 dígito de milissegundos, em qualquer escala. O DynamoDB pode processar mais de 10 trilhões de solicitações por dia e comportar picos de mais de 20 milhões de solicitações por segundo. Ele se integra com o AWS Identity and Access Management, o IAM, possibilitando um controle granular dos usuários da nossa organização. O DynamoDB é serverless, não há necessidade de servidores para provisionar, muito menos patches para gerenciar, nem software para instalar e manter. O DynamoDB oferece suporte para armazenamento, consulta e atualização de documentos, e o uso do AWS SDK permite que a gente possa fazer interações diretamente com os nossos serviços, interagindo com as tabelas do DynamoDB. Casos de uso: games, mercado financeiro, clickstream, scoreboard em tempo real, armazenamento de estado e sessões de aplicações. Em geral, dados simples em grande volume que não precisam de análise e relações complexas.
Muito bem, teste de conhecimento, pessoal. Quais dos seguintes serviços podem ser utilizados para implementar as nossas cargas de trabalho no SQL? Certo, muito bem. Resposta C, o Amazon DynamoDB. Agora vamos ver como funciona o serviço Relational Database Service para provisionarmos nossas cargas de banco de dados dentro da AWS. Na console de gerenciamento, selecionamos a opção RDS. Muito bem, no painel principal verificamos qual região estamos e as informações relativas ao provisionamento das nossas bases de dados. Clicando na opção à esquerda Banco de Dados, podemos criar uma nova base de dados clicando no botão Criar Banco de Dados. Nesse momento temos duas opções, o método de criação padrão e o método de criação simplificado. No método de criação padrão, podemos optar aqui pelos engines que serão executados, ou seja, Amazon Aurora, ou MySQL, ou MariaDB, Postgre, Oracle ou SQL Server. Temos também, no caso da seleção do MySQL, a opção de escolher quais são as edições, ou seja, as versões que vamos utilizar, não só para o MySQL, como para cada engine solicitado. Temos também alguns modelos para atender alguns casos de uso, como por exemplo, o modelo de produção, que já vem com os padrões aqui para alta disponibilidade e desempenho, instâncias para teste e desenvolvimento e até mesmo para o nível gratuito, onde vamos começar a testar e obter experiência prática com RDS. Na parte de disponibilidade e durabilidade, temos a opção de criar apenas uma única instância de bases de dados, ou uma instância em múltiplas zonas de disponibilidade, ou um cluster de banco de dados em multi-AZ. Na parte de configuração, temos as opções de mudar o nome de identificação da nossa instância de banco de dados, se quisermos colocar um outro nome que não o padrão especificado pela AWS. Nas configurações de credenciais, vamos colocar o nome do usuário principal, gerar uma senha automaticamente ou definirmos qual que vai ser o padrão de senhas que vamos utilizar. Na classe de instância de banco de dados, o RDS faz todo o provisionamento de acordo com a instância que nós formos escolher. Então temos classes padrões, que podem incluir instâncias da classe M, classe otimizada para memória, como classes R e X, e instâncias com capacidade burstable, ou seja, a classe T, aquelas que têm um baseline de performance no qual nós pagamos pelo percentual de utilização das nossas instâncias. Muito bem, vamos escolher aqui uma instância da classe burstable. Então, vamos aqui, instância DB T3 Micro, com 2 vCPUs, 1 GB de RAM e uma interface de rede de 2.85 gigabits. Vamos lá. No armazenamento, podemos escolher também aqui qual é o tipo de armazenamento que será utilizado para armazenar nossas informações, como por exemplo instâncias que vão conter armazenamento em SSD com IOPS provisionados, ou de uso geral e até mesmo aqui com armazenamento magnético, limitando aqui a quantidade de IOPS também. Vamos escolher aqui para a nossa demo o IOPS provisionados. Muito bem, temos a possibilidade de fazer uma escalabilidade automática do armazenamento. Isso significa que eu não preciso me preocupar mais com o crescimento exponencial dos meus dados, porque o RDS vai ser responsável por provisionar até o limite máximo suportado pela instância que eu escolhi, os dados, ou seja, o armazenamento necessário até o limite que eu especificar. Na conectividade, nós temos a opção aqui de utilizar os VPCs que nós temos dentro da nossa conta ou até mesmo criar um novo VPC de forma automatizada. Podemos também escolher as subredes e se a nossa base de dados vai ter acesso público ou não. Ou seja, se tiver acesso público, a nossa instância vai ser acessível através da internet. Ela vai receber um IP e um DNS, permitindo assim que aplicações e usuários externos acessem a nossa base de dados. Caso contrário, escolhendo a opção não, o nosso RDS vai atribuir aqui um IP privado, para que as nossas instâncias EC2 e aplicações possam se comunicar dentro da nossa rede local, dentro da nossa rede privada. Muito bem, podemos escolher grupos de segurança, lembram dos nossos firewalls de interface? Onde nós podemos escolher um existente ou até mesmo criar um novo grupo de segurança definindo qual vai ser a porta e quais vão ser as direções dos IPs que vão poder acessá-lo. Na configuração de autenticação, podemos mudar as opções de como vamos acessar o nosso banco de dados em termos de autenticação, seja ela por senha, por autenticação do usuário do IAM, do Identity and Access Management, ou até mesmo uma autenticação via Kerberos. Muito bem, nesse momento nós podemos também configurarmos alguns parâmetros adicionais, como por exemplo o nome do banco de dados inicial, grupo de parâmetros aqui, tanto para a nossa instalação como parâmetros de configuração do engine de banco de dados, o backup automatizado, o período de retenção, se esse backup vai ser feito em janela ou não, até mesmo definindo as tags para os snapshots. Podemos definir também a criptografia que já vem ativada aqui por padrão, utilizando aqui uma chave do RDS, certo? E a monitoração, com uma granularidade aqui que pode chegar até mesmo 1 segundo para as métricas utilizadas pelo RDS.
Podemos exportar logs de auditoria e vincularmos funções também ou roles do IAM. Na parte de manutenção, temos a atualização automática das nossas instâncias aqui, que vai ser executada dentro de uma janela de manutenção ou sem preferência, ou seja, de acordo com a liberação das atualizações. Temos também a proteção contra a exclusão, ou seja, algum usuário olhou o banco de dados e clicou inadvertidamente na opção de excluir. Com essa proteção de exclusão ativada, ele vai falar assim, olha, você precisa alterar as configurações do teu banco de dados para você poder excluí-lo. Essa é uma segurança extra que nós temos para que o RDS tenha certeza de que realmente você não precisa mais desses dados. Nesse momento, vamos clicar em criar banco de dados. Ele está provisionando todos os recursos necessários para a instalação do engine escolhido dentro da nossa instância. Muito bem, agora a nossa base de dados já está disponível e temos algumas informações adicionais. Como, por exemplo, o endpoint ou endereço de conexão, bem como a porta, o VPC e as subredes que são acessíveis para a nossa base e o grupo de segurança. Temos também aqui as informações resumidas a respeito da instância, como a utilização de CPU e o status das conexões. Temos também informações relacionadas à monitoração, logs de eventos e podemos também verificar quais são as configurações que foram definidas no provisionamento da nossa instância. Temos também aqui informações relativas à janela de manutenção e backups que vão ser executados dentro do nosso ambiente. Ok? Perfeito, pessoal. Viram como é simples a criação de uma nova base de dados? Nessa demonstração, vamos falar sobre o Amazon DynamoDB, um serviço de banco de dados não relacional que pode ser executado em qualquer escala de trabalho. Para começarmos a utilizar o DynamoDB, não precisamos provisionar recursos computacionais, porque é um serviço totalmente gerenciado. Ao clicar no botão Criar Tabela, o DynamoDB nos pergunta qual é o nome dessa tabela, e eu vou colocar Awesome Day. Muito bem, temos que definir a chave de partição primária para a nossa tabela. Essa chave de partição primária vai se chamar nome. A chave de classificação vai se chamar sobrenome. Muito bem, podemos utilizar dois tipos de configurações para a nossa tabela, uma padrão e a outra personalizada. Na padrão, nós temos capacidades de escrita e leitura já previamente definidas, mas com autoescalonamento. Ok? Na configuração personalizada, nós podemos utilizar a calculadora de capacidade para saber qual é a necessidade da nossa escrita e leitura em relação ao tamanho dos objetos e a performance que nós vamos precisar. Ok? Muito bem. Em uma configuração padronizada, nós podemos aqui finalizar a criação da nossa tabela de uma forma simplificada, de acordo com a maioria das utilizações para o DynamoDB. Ele está nesse momento criando a minha tabela e em breve ele já vai disponibilizar para que nós possamos entrar com informações. Muito bem, agora com a nossa tabela pronta para uso, nós podemos colocar alguns itens, fazer algumas operações e obter qual é o endpoint que nossas aplicações vão acessá-la. Vamos lá. Nós temos aqui uma visão geral da nossa tabela Awesome Day, onde nós temos aqui a chave da nossa partição, a chave de classificação, o modo de capacidade e o status da tabela. Temos aqui embaixo o nome do recurso ARN, ou seja, o Amazon Resource Name. A partir desse nome, nós vamos poder direcionar a escrita e leitura dos dados. Ok? Muito bem. Nós podemos explorar os itens da nossa tabela. Nesse cenário, nós podemos aqui criar novos itens pela console de trabalho, como por exemplo aqui o nome Henrique no valor name e Ferreira no sobrenome, adicionando esses itens à nossa tabela. Perfeito. Ok, vamos falar de redes na nuvem. O Amazon Virtual Private Cloud permite que nós possamos iniciar recursos da AWS em uma rede virtual definida por você. Essa rede virtual se assemelha a uma rede tradicional que você operaria no seu data center, com os benefícios de usar a infraestrutura dimensionável da AWS. Podemos criar a mesma estrutura e segmentação de rede que temos em nosso ambiente local na nuvem através de recursos como subredes, gateways, firewalls e ACLs. Podemos definir várias camadas de defesa antes que as aplicações sejam acessadas de forma pública ou privada. Nossa primeira linha de defesa são as tabelas de rotas. Depois, as regras de entrada e saída de subredes, grupos de segurança que agem como firewalls de interface, além de poder usar soluções de terceiros para proteção de dados. Uma subrede é uma divisão da quantidade de endereços de rede definidos na criação do nosso VPC. Podemos dizer que uma subrede pública tem uma rota para um gateway de internet, permitindo a entrada e saída de pacotes da rede pública, e uma subrede privada já não tem esse mesmo direcionamento em sua tabela de rotas. Sendo assim, ela não é acessível através da internet e necessita de um serviço adicional para redirecionar o seu tráfego para o mundo exterior. Nesse slide, podemos ver como seus dados são acessados através da internet, passando por vários dispositivos até que cheguem em uma instância C2.
O primeiro passo é aterrissar no Internet Gateway como porta de entrada principal e vai verificar em sua tabela de rotas a existência do destino solicitado. Depois, as regras de subrede são avaliadas para todos os dispositivos presentes. E, por fim, as regras do grupo de segurança no qual o dispositivo faz parte darão a palavra final sobre a permissão do acesso. Na saída dos dados, novamente acontece toda essa validação. O Elastic Load Balancing distribui automaticamente o tráfego de entrada de aplicações entre diversos destinos, como instâncias do Amazon EC2, e um Elastic Load Balancer também é altamente disponível. Com isso, você pode distribuir o seu tráfego entre as instâncias em uma única zona de disponibilidade ou em várias zonas de disponibilidade. O Elastic Load Balancer oferece 4 tipos de balanceadores de carga, todos eles com alta disponibilidade, escalabilidade automática e a segurança robusta necessária para tornar nossas aplicações tolerantes à falha. O Amazon Route 53 é um serviço de Domain Name System, DNS. Ele fica na nuvem, é altamente disponível e escalável. Ele foi projetado para oferecer aos desenvolvedores e às corporações uma maneira altamente confiável e econômica de direcionar os seus usuários finais aos seus aplicativos através da internet, convertendo nomes em endereços. O Route 53 também oferece registro de nome de domínio, onde você pode comprar e gerenciar os seus nomes de domínio. Agora vamos falar do nosso VPC, ou nossa Virtual Private Cloud. Na console de gerenciamento da AWS, selecionamos o serviço VPC. No painel do lado esquerdo, temos aqui todas as opções relativas à Virtual Private Cloud, bem como seus dispositivos que podem ser provisionados. Podemos licenciar a criação de um VPC através de um assistente, ou podemos criar um VPC de forma manual, clicando em seus VPCs e criar VPC. Nesse momento, nós vamos escolher um nome, ou seja, uma identificação para o nosso VPC. Eu vou colocar VPC Awesome Day. Vamos escolher aqui um bloco, ou seja, uma quantidade de endereçamentos para o nosso VPC. Então eu vou escolher aqui o 10.0.0.0 na máscara /16, que vai dar um total de mais de 65.000 IPs para o nosso VPC. Muito bem, podemos também optar por provisionar blocos de endereçamentos IPv6, certo? Podemos colocar tags dentro do nosso VPC e nesse momento vamos criá-lo. Nosso VPC já está disponível com algumas informações adicionais, como por exemplo aqui o seu estado, a sua identificação, tabela de rotas principais e mais. Muito bem, criamos o nosso VPC, agora precisamos também definir as nossas subnets, ou seja, a divisão dessa quantidade de endereços que alocamos para o nosso VPC. Na criação das subnets, nós vamos em criar subrede, o ID, selecionamos o ID do nosso VPC, então acabamos de criar o nosso VPC Awesome Day, certo? Vamos criar uma subnet chamada privada. Então, Awesome Day privada. Podemos escolher uma zona de disponibilidade ou deixar que o serviço do VPC faça isso para a gente. Eu vou escolher aqui a nossa zona de disponibilidade, o SIST 1A. Vou escolher agora uma divisão, ou seja, uma fração do endereçamento que nós configuramos dentro do nosso VPC. Então, vou escolher 10.0.1.0 na máscara 16, perdão, máscara 24, 256 endereços. Muito bem, podemos colocar uma tag também e adicionar uma nova subrede. Vamos colocar mais uma subrede? Agora vamos colocar o Awesome Day pública. Vou escolher a zona de disponibilidade, o SIST1B. Definir um endereçamento 10.0.2.0 na máscara 24. Perfeito? Clico em criar subredes e ele vai provisionar as duas subredes para mim. Provisionando as duas subredes, nós temos mais algumas outras configurações para definir, como por exemplo tabelas de rotas e Internet Gateway. Eu quero que a minha subrede pública tenha acesso à internet. Então eu clico em Internet Gateway, crio um novo Internet Gateway, vou colocar um nome para ele chamado Awesome Day e GW Internet Gateway. Ok? Criar gateway da internet. Ele é criado em um estado que nós chamamos de desanexado, ou seja, ele não faz parte ainda de nenhum VPC. E nesse momento nós vamos associá-lo ao nosso VPC. Então, o nosso VPC Awesome Day está disponível e será associado aqui ao Internet Gateway. Uma vez associado ao Internet Gateway, eu posso definir em uma tabela de rotas, uma criação de tabela de rotas, falando rota pública. Escolho aqui o meu VPC Awesome Day, crio uma nova tabela de rotas,
Vou associar aqui, ou seja, editar a minha tabela de rotas, colocando aqui uma rota para a internet, ou seja, o 0/0, dizendo que o gateway da internet vai ser o próximo destino que vai ser verificado pelos pacotes antes de sair para a rede pública. Salvo as alterações, certo? E vou associar aqui, ó, a minha subnet a essa rota que acabei de criar. Então eu tenho duas subnets que estão aqui prontas para serem associadas, uma pública e outra privada. A privada, não quero que ele tenha acesso à internet. Obviamente que vou colocar apenas então a subnet pública. Salvei a associação. A partir desse momento, qualquer dispositivo que esteja dentro da subnet pública pode receber um endereçamento público, certo? E ter acesso e ser acessado através da internet. Vamos demonstrar como funciona o Amazon Route 53. O Route 53 é um serviço de resolução de nomes, que de maneira confiável permite que os usuários da internet possam acessar as nossas aplicações traduzindo nomes para endereços IPs. Vamos lá. Nós podemos aqui, no menu principal do Route 53, utilizar um wizard, ou seja, um guia sobre como vai ser o nosso ponto de partida com o Route 53, onde nós podemos registrar um domínio, fazer a transferência dele, criar zonas hospedadas, fazer a verificação da integridade do nosso domínio e configurar também aqui o fluxo de tráfego, bem como os equipamentos por qual vão ser feitas as consultas DNS entre as VPCs e a rede corporativa. Vamos começar registrando um domínio. Muito bem. Para escolher um nome de domínio, nós precisamos verificar a disponibilidade dele, bem como qual é a extensão do domínio que nós vamos utilizar. Nós temos domínios .com, .net, .org, certo? E outros que podem ser utilizados. Vamos aqui no .com. Então, deixa eu fazer a verificação se já existe ou não um domínio com o meu ID na AWS. Ele está disponível, olha só. Então eu posso criar aqui com o meu ID um domínio aqui .com, pelo preço relativo aqui a 1 ano de utilização e adicionar ao meu carrinho de compras. Logo após eu vou fornecer as informações de contato e confirmar a compra. Ok? Muito bem. As informações de contato são o nome, sobrenome, organização, telefone, todos os dados relativos à identificação de quem vai utilizar esse domínio. Ok? Depois é só receber a fatura e começar a utilizar. Outra configuração muito importante do Route 53 é o fluxo do tráfego, ou seja, como o Route 53 vai resolver e entregar a solicitação de nome. Na configuração de fluxo de tráfego, nós temos que criar uma política. O nome dessa política vai se chamar Awesome Day. Muito bem. Aqui nós temos um blueprint que nós podemos fazer aqui o nosso ponto de início para começar a transferir aqui a solicitação de resolução de nomes para os serviços da AWS. Então nós temos aqui o tipo de DNS. É um endereço no formato IPv4, pode ser aqui um nome canônico, certo? Então pode ser uma string de texto, pode ser um endereço IPv6. Nós vamos escolher aqui o IPv4. Quando ele fizer a resolução, ele vai entregar para quem? Ele vai entregar aqui, ó, para uma regra de ponderação, ou uma regra de failover, de geolocalização, de latência. Vamos colocar aqui uma regra de failover. Nessa regra de failover, nós podemos ter dois destinos para a nossa resolução, onde ele vai verificar a integridade do meu destino em ambas. Por exemplo, no conectar-se, eu posso fazer com que ele se conecte a um novo endpoint. Esse novo endpoint vai ser um valor, que pode ser aqui um ambiente do Elastic Beanstalk, um balanceador de carga, pode ser aqui um balanceador de carga de aplicação, ou de rede, até mesmo uma distribuição do CloudFront, um endpoint do S3 ou um endereço IP. Posso criar aqui, na minha outra regra de failover, uma outra regra relacionada à latência. Nessa regra de latência, eu posso definir aqui que, se o meu primeiro endpoint não estiver disponível, ele pode ser redirecionado para outras regiões. E essas regiões aqui, como por exemplo, olha, Norte Virginia e Ohio, eu posso ter aqui novos endpoints, onde eu posso colocar também aqui, nesses endpoints, endereços que vão ser utilizados para resolver o nome original que foi colocado aqui logo no início da nossa solicitação. Como vocês podem ver, é uma ferramenta poderosa, permitindo que a gente redirecione aqui uma solicitação de um nome para um endereço IP, que pode ser entregue aqui por vários tipos distintos aqui de classificações. Muito obrigado. Nesse exemplo, podemos ver como os serviços de rede trabalham de forma integrada para fornecer acesso dos nossos clientes às nossas aplicações. O Route 53 converte o nome em endereço, o Internet Gateway recebe a solicitação, direcionando os pacotes para o balanceador de carga, que vai escolher qual é a melhor instância para responder à solicitação.
Caso nós tenhamos uma alta demanda, o Amazon EC2 Autoscaling pode provisionar instâncias adicionais, dando elasticidade ao nosso ambiente. Nosso tema agora é segurança. Na AWS, segurança é a nossa prioridade máxima. A AWS foi arquitetada para ser um ambiente seguro e altamente disponível. A nossa infraestrutura foi desenvolvida para satisfazer os requisitos de segurança de diversas áreas. A AWS utiliza os mesmos mecanismos de segurança de hardware e de software para todas as regiões. Segurança e conformidade são responsabilidades compartilhadas entre a AWS e o cliente. Esse modelo compartilhado pode auxiliar a reduzir os encargos operacionais do cliente à medida que a AWS opera, gerencia e controla os componentes do sistema operacional do host e a camada de virtualização até a segurança física das instalações. Como pode ser visto no slide, essa distinção entre responsabilidade é denominada normalmente como segurança da nuvem versus a segurança na nuvem. De acordo com o serviço utilizado, essa matriz de responsabilidade pode ser alterada. Por exemplo, em um serviço totalmente gerenciado como o S3, o DynamoDB ou Lambda, os clientes são responsáveis por gerenciar os dados, criptografia e acesso, deixando todas as demais tarefas para a AWS. O AWS Identity and Access Management, ou IAM, fornece controle de acesso refinado em toda a AWS. Com o IAM, é possível especificar quem pode acessar quais serviços e recursos e em quais condições. Com as políticas do IAM, você gerencia a permissão para o seu quadro de funcionários e sistemas para garantir permissões com privilégios mínimos ou com os privilégios necessários. Muito bem. Entre os componentes do IAM, temos usuários, grupos e roles. Um usuário pode ser uma pessoa ou até mesmo uma aplicação. Um grupo é um conjunto de usuários e uma role é uma atribuição temporária que um usuário ou serviço pode assumir, e também temos políticas e permissões definidas para cada uma dessas entidades. Um usuário não é uma conta na AWS. Aliás, dentro de uma conta podemos ter milhares de usuários com suas próprias credenciais e permissões distintas. Quando um novo usuário é criado, por padrão ele não tem nenhuma permissão de acesso, sendo necessário receber uma atribuição de política através de um usuário administrativo. Nesse exemplo, vemos como funciona o acesso a um bucket S3, onde por padrão apenas o proprietário tem o acesso. Caso o bucket fosse configurado com acesso público, qualquer pessoa poderia ter acesso às nossas informações armazenadas no bucket. Mas a prática mais segura é definir quais são os usuários que terão acesso às informações através das políticas de acesso. O CloudTrail é um serviço que possibilita governança, conformidade, auditoria operacional e auditoria de riscos em sua conta da AWS. Com o CloudTrail, é possível registrar e monitorar continuamente a atividade da conta relacionada às ações executadas na infraestrutura da AWS. CloudTrail disponibiliza histórico de eventos da atividade da conta, e esse histórico de eventos simplifica a análise de segurança, o rastreamento de alterações de recursos e a solução de problemas. O AWS Trusted Advisor é uma ferramenta online que fornece orientações em tempo real para ajudar a provisionar recursos de acordo com as melhores práticas da AWS. As verificações do Trusted Advisor ajudam a otimizar a sua infraestrutura, aumentando a segurança e performance, reduzindo custos gerais e monitorando limites de serviço. Entre os benefícios, o Trusted Advisor analisa o seu ambiente e disponibiliza recomendações das melhores práticas em 5 categorias distintas. Primeiro, otimização de custo. O Trusted Advisor ajuda você a economizar na AWS ao eliminar recursos não utilizados ou ociosos. Segundo, performance. O Trusted Advisor pode aprimorar a performance dos nossos serviços, verificando os limites e garantindo uma melhor utilização. Segurança. O Trusted Advisor pode melhorar a segurança das nossas aplicações, eliminando lacunas, habilitando vários recursos de segurança na AWS e analisando suas permissões. E a tolerância à falha. A tolerância à falha permite que nós tenhamos a visibilidade de como fazer para aumentar a disponibilidade e redundância das nossas aplicações, utilizando recursos como autoscaling e a verificação de integridade de múltiplas zonas de disponibilidade e backup. Vamos lá, pergunta. Quais são as opções de componentes do IAM? Correto. Resposta A, C e a D. Então nós estamos falando de grupo, usuário e políticas. Na console de gerenciamento da AWS, podemos acessar o serviço do IAM, ou Identity and Access Management. O serviço do IAM nos traz um painel de recursos que estão sendo utilizados, como por exemplo a quantidade de grupos de usuários, usuários efetivos dentro da nossa conta, as nossas roles ou funções, políticas e provedores de identidade externos. No menu de usuários, do lado esquerdo, podemos adicionar novos usuários à nossa conta. Muito bem, vamos definir os detalhes do nosso novo usuário. Esse usuário vai se chamar AwesomeDay. Qual vai ser o tipo de acesso que esse usuário terá? Vai ser um acesso do tipo programático, ou seja, ele vai ter um ID de chave de acesso e um Secret Access Key, uma chave de acesso secreto para fazer acessos através da API da AWS ou através da CLI ou SDK também, bem como outras ferramentas de desenvolvimento. Ou eu posso dar acesso à console de gerenciamento web da AWS através de uma senha.
Eu posso falar para o IAM gerar uma senha automaticamente para esse novo usuário ou personalizar a minha senha. Eu vou personalizar uma senha. Muito bem. Nessa personalização, eu posso também exigir que o usuário troque a senha no próximo login ou não. Vamos agora selecionar quais são as permissões que esse usuário vai ter. Eu posso adicioná-lo a um grupo existente, por exemplo, ao grupo de administradores. Ou eu posso aqui copiar as permissões de outro usuário que já exista no meu ambiente, ou anexar políticas de forma direta nesse usuário. Como, por exemplo, eu gostaria que ele fosse um usuário administrativo de instâncias EC2. Então, eu escrevo EC2 e falo que ele vai ter full access nesse serviço. Posso definir as tags para esse usuário. Vamos fazer uma revisão sobre todos os detalhes. Então, nome do usuário, tipo de acesso, tipo de senha de console. Eu vou exigir que ele troque a senha no primeiro login? Sim. E eu tenho um limite de permissões que podem ser definidos, ou seja, até onde esse usuário pode chegar. As permissões resumidas dele, certo? Que foram definidas e nesse momento, ao clicar em criar usuário, esse usuário vai ser provisionado de forma global na AWS. Lembrando que o IAM não é um serviço de uma região específica, é um serviço que atua em todas as regiões da AWS. Ok? Posso também, se definido um correio eletrônico, notificar a esse usuário que ele tem agora uma nova senha dentro da AWS, bem como aqui definir a console de acesso que ele vai fazer para acessar os serviços. Perfeito? O que fazer quando nós não sabemos se temos uma arquitetura que está operando dentro das melhores práticas recomendadas pela AWS? Nós temos uma ferramenta chamada AWS Trusted Advisor, no qual nós podemos contar com sugestões, recomendações aqui e até mesmo aplicações de ações para as melhores práticas baseadas nos pilares do Well Architected Framework. Vamos começar aqui usando o Trusted Advisor. Nesse momento, ele vai olhar aqui para otimização de custo, performance, segurança, tolerância à falha e aos limites de serviço que eu tenho dentro da minha organização. Vai nos trazer aqui logo de cara quais são as possíveis economias mensais que nós podemos ter, recomendações aqui relacionadas a ações que devem ser tomadas de forma imediata no quesito de segurança e tolerância à falha no caso da análise da minha conta. Temos também aqui ações de nível de investigação. Ou seja, o que eu posso fazer para otimizar o meu custo ou melhorar a minha segurança e até mesmo a minha tolerância à falha? Muito bem, vamos analisar elas. Na questão de segurança, nós temos aqui 4 ações recomendadas e 2 ações de investigação. Nas ações recomendadas é monitorar os grupos de segurança para as minhas instâncias que têm portas irrestritas aqui para a internet. Habilitar aqui o Multi-Factor Authentication na minha conta raiz. Definir uma política mais forte para a segurança de senhas. E definições dentro do Well Architected Framework que foram geradas a partir da minha conta têm problemas com cargas de trabalho, com alto risco no pilar relacionado à segurança. Cada uma dessas ações possui aqui os seus critérios de alerta e as ações recomendadas. Ok? Muito bem. Voltando aqui para a nossa tela inicial, nós podemos ver aqui ações relacionadas à otimização de custo, onde nós temos o valor que nós podemos economizar e quais são as ações que deveríamos tomar. Nas ações, temos aqui instâncias EC2 com baixíssima utilização, no qual ele fala aqui quais são as ações que nós devemos fazer, as instâncias EC2 que não estão sendo utilizadas como deveriam, o quanto eu estou gastando atualmente e quando eu poderia economizar, a minha média de utilização. Então, nos últimos 14 dias, eu tive instâncias que eu usei 0,1% de CPU. O meu I/O de rede também foi muito baixo, certo? Então, os dias em baixa utilização aqui são refletidos também no Trusted Advisor. Ou seja, ele fica de olho nas minhas instâncias para saber se realmente aquele recurso alocado está sendo utilizado, para que nós não tenhamos nenhum desperdício de recursos. Na otimização de instâncias, ele também pode sugerir a reserva de recursos. Então, ele está me falando que eu tenho instâncias que eu estou utilizando por um longo período de tempo, que com uma reserva de recursos eu poderia pagar menos, economizando aqui os nossos recursos financeiros para a utilização em outros serviços. Volumes de armazenamento, como o EBS, no qual eu não tenho aqui grande utilização. Então, o custo do EBS ele é gerado no momento que eu aloco a área de dados para minha instância EC2, utilizando ou não. E se ele não estiver sendo utilizado, o Trusted Advisor vai me informar com uma oportunidade de redução de custos no meu ambiente. Ele também me traz informações relativas à tolerância a falhas, onde eu tenho aqui registros em logs do bucket S3 que não foram configurados, snapshots de área de armazenamento de instâncias, volumes do bucket S3 sem replicação, certo? E outras verificações aqui que eu estou cumprindo os critérios das melhores arquiteturas. Muito obrigado. Mais um teste de conhecimento. Quais das opções a seguir são camadas de segurança? Bem, ACLs, grupos de segurança e tabelas de rota.
Muito obrigado, pessoal, por sua participação até aqui. De hardware, sensores, dispositivos, sistemas embarcados, machine learning. Então, com o IoT, diversas oportunidades surgiram e podemos aplicar esse conceito em várias áreas. Veja um exemplo de uma situação. Um carro que alerta o motorista no momento de calibrar os pneus, ou uma plantação que é irrigada automaticamente de acordo com a umidade do solo, ou uma geladeira que nos alerta no momento de comprar aquele alimento que está em falta, ou até mesmo acender uma luz com um simples comando de voz. Esses dispositivos conectados produzem uma quantidade massiva de dados que nos traz um grande desafio, o desafio de gerenciamento de tudo isso. Com essa grande quantidade de dispositivos coletados, a gente se depara com um grande desafio, que é também de gerenciar esses dispositivos. Há milhões deles conectados em casas, fábricas, indústrias, hospitais, carros e vários outros locais. Tudo isso gera uma quantidade enorme de dados. E o número de dispositivos está crescendo de forma exponencial. Essas informações estão vindo de milhares de dispositivos que variam desde pequenos sensores, como os nossos relógios, dispositivos embarcados nos carros, etc. Os analistas estimam que em 2022 o número desse dispositivo vai passar de 50 bilhões. Imagine a grande quantidade de dados. Muito bem, a nuvem da AWS é uma plataforma gerenciada que permite conectar de maneira fácil, além de permitir a comunicação com outros recursos, aplicações e serviços, tudo isso de forma segura. O AWS IoT consegue suportar bilhões de dispositivos e trilhões de mensagens. Nós oferecemos serviços de conectividade serverless, ou seja, sem servidor, como serviços de mensageria como o SNS e o SQS, gerenciamentos, segurança da frota de dispositivos, atualização dos serviços, incluindo mecanismos de auditoria e detecção de anomalias. Já os serviços de análise de dados ajudam a extrair valor dos dados de IoT. Nós oferecemos funcionalidades de análise desenvolvidas especialmente para os dados coletados dos dispositivos de IoT. Temos serviços especializados para aquisição de dados no campo industrial, detecção de eventos e automação de operações e processos. E o que nossos clientes estão fazendo com os serviços de IoT da AWS? Muito bem, nossos clientes estão aplicando esses recursos em diversas áreas, como por exemplo, monitorando um equipamento, um processo ou o que você precisar onde esteja esses dispositivos. Esses recursos também são utilizados para monitorar remotamente aplicações de saúde e bem-estar de pacientes. Há outros que monitoram níveis de estoques da sua empresa e auxiliam no gerenciamento das operações do seu depósito. Gerenciamentos de recurso de energia, transporte com veículos conectados e veículos autônomos. Segurança, utilizando os dispositivos para monitorar e aumentar a segurança da sua casa, escritório ou da sua indústria. Serviços de conectividade e controle. O AWS IoT Core permite que você conecte os dispositivos de IoT à nuvem da AWS sem a necessidade de provisionar ou gerenciar servidores. O AWS IoT Core pode comportar bilhões de dispositivos e trilhões de mensagens, bem como processar e rotear essas mensagens para os endpoints da AWS e para outros dispositivos de forma confiável e segura. O AWS IoT Core também facilita o uso de serviços da AWS e da Amazon, como o AWS Lambda, Amazon Kinesis, Amazon S3, Amazon SageMaker, entre outros. E como a gente consegue estender as possibilidades e as capacidades da nuvem da AWS para a borda? Para isso, nós temos o AWS IoT Greengrass. Ele pode nos ajudar a fazer isso. O IoT Greengrass estende os serviços da AWS para os seus dispositivos de borda. Assim, os dispositivos podem atuar localmente sobre os dados que eles geram, sem deixar de usar as vantagens da nuvem. O AWS IoT Greengrass permite que os dispositivos conectados possam executar funções Lambda, containers Docker ou ambos, executando previsões baseadas em modelo de machine learning, mantendo o sincronismo de dados de dispositivos e se comunicando com outros devices de maneira segura, mesmo quando eles não estiverem conectados à internet. Com o IoT Greengrass, você não precisa enviar os seus dados para a nuvem naquele exato momento. A informação é armazenada localmente, o que ajuda a economizar tempo, por exemplo, em períodos onde milissegundos fazem toda a diferença. Vamos dar uma olhada nesse caso de uso de um dos nossos clientes. No caso, a Bayer Crop Science. Em fazendas ao redor do mundo, essa empresa está plantando e colhendo sementes, buscando uma melhoria no sistema de produção de alimentos. A Bayer Crop Science é uma das maiores empresas de agricultura do mundo. Ela provê produtos e serviços para tornar possível uma agricultura sustentável para milhares de agricultores. Nos últimos anos, a empresa incorporou dispositivos de IoT para obter insights sobre o plantio de suas sementes. Então, as máquinas de colheitas foram integradas com sensores que captam dados específicos, como por exemplo a umidade do solo. E antes a empresa tinha que enviar esses dados manualmente para os seus data centers e eventualmente entregar esses dados para um time de business analysis. Esse processo todo gastava muito tempo e às vezes levava muitos dias. A empresa optou por utilizar os serviços de IoT da AWS para fazer a captação e a análise desses dados. Dessa maneira, ela conseguiu obter informações e os dados dos campos em minutos ao invés de dias.
Essa solução de captura de vários terabytes de toda a informação vem de várias partes do mundo e dessa forma a empresa consegue realizar as melhores decisões em relação às suas sementes, ao plantio e às condições de crescimento. O que vocês acharam dessa solução? Agora vamos falar de um outro assunto incrível, algo que está muito em alta, o Machine Learning. Primeiro ponto. Machine Learning é uma subdivisão da inteligência artificial. Inteligência artificial nada mais é que o comportamento inteligente das máquinas, baseado em padrões de aprendizado. Isso significa que qualquer dispositivo que possa perceber o ambiente à sua volta e tomar ações de acordo com ele possui inteligência artificial. Para isso, nós precisamos fornecer informações do mundo real para esses dispositivos. E qual é a diferença entre inteligência artificial, machine learning e deep learning? Vamos imaginar que a gente precise criar um modelo de recomendação de produtos para o nosso e-commerce. O que acontece quando eu tenho algo que é chamado de inteligência artificial? Pois bem, ele é baseado em regras. Eu tenho um conjunto de programadores que estão explicitamente definindo todas as regras que serão utilizadas para que eu possa gerar uma recomendação de produto. Essa é uma abordagem clássica para recomendações. Definições de regras que meu software vai utilizar. Agora, qual é a diferença para o machine learning? O computador aprendeu já quais são as regras baseadas nos dados históricos que eu informei para ele. Então, agora eu tenho um modelo e o histórico de compras que vai me gerar uma recomendação. Mas como eu gero esse modelo? Pois bem, esse modelo vem a partir da utilização de um algoritmo de machine learning e é alimentado pelos dados que eu passo para o modelo. Eu treino esse modelo e ele me gera a recomendação. Peraí, o que é esse modelo? Um modelo nada mais é que uma equação matemática, que utilizando os dados que eu forneci, vai identificar alguns padrões e criar essas regras. Agora, qual é a diferença para o Deep Learning? O Deep Learning utiliza redes neurais artificiais. O Deep Learning é uma subdivisão do Machine Learning. Da mesma forma que nossos cérebros processam informações usando neurônios, o Deep Learning processa informações usando estruturas similares, mas artificiais de processamento, conhecida como redes neurais artificiais. Essas estruturas são construídas a partir dos dados históricos analisados e então inferem recursos sobre os assuntos baseados nos dados. Esse conhecimento é bastante utilizado em tarefas como reconhecimento de voz e imagem. Olhem que legal o que a Amazon está fazendo com os recursos de Machine Learning. Ela utiliza esses recursos para poder gerar recomendações de compras para você, entregando produtos e escolhendo as melhores rotas e logísticas, aprendendo com suas interações com a Alexa e tornando a sua vida mais fácil, para que você possa aproveitar ao máximo todo o seu tempo. A AWS oferece o mais amplo e detalhado conjunto de serviços de Machine Learning e infraestrutura de nuvem, colocando o aprendizado de máquina ao alcance de todos os desenvolvedores, cientistas de dados e especialistas. A AWS está ajudando mais de 100 mil clientes a acelerar a sua jornada de Machine Learning. Explore os serviços de Machine Learning adequados às necessidades da sua empresa e saiba como começar. O Amazon SageMaker é um serviço totalmente gerenciado, que fornece a todos os desenvolvedores e cientistas de dados a capacidade de criar, treinar e implementar modelos de Machine Learning rapidamente. Você conhece a NFL, a Liga de Futebol Norte-Americano? Muito bem, eles tinham uma necessidade muito específica. Processar mais de 3 terabytes de dados, 1.500 horas de jogos por semana, analisando, gerando estatística e fazendo o engajamento do público da forma mais rápida possível, preferencialmente em tempo real. A NFL utiliza o poder do Machine Learning da AWS para criar novas estatísticas e melhorar a saúde e segurança dos jogadores, criando uma experiência melhor para os torcedores, jogadores e equipes, tudo isso em tempo real. E como isso funciona? Primeiro, os dados são capturados colocando-se etiquetas de RFID, identificação por radiofrequência, nas almofadas dos ombros dos jogadores e na bola. Receptores de banda ultra larga rastreiam todos os movimentos dos jogadores e da bola em detalhes de centímetros. A coleta dos dados utiliza Amazon EC2, S3 e EMR no processo de captura, armazenamento e análise. Esses dados em tempo real são combinados com dados tradicionais da pontuação em cada jogada, para calcular centenas de métricas nunca antes vistas. Essas métricas são processadas por modelos de Machine Learning criados pelo SageMaker, para fornecer as previsões, dados estatísticos e muito mais. O uso do SageMaker para criar, treinar e executar esses modelos preditivos ajudou a reduzir o tempo de obtenção de resultados, que caiu de 12 horas para 30 minutos. O Amazon Rekognition facilita a adição de análise de imagens e vídeos aos seus aplicativos, usando tecnologia altamente escalável de Deep Learning, que não requer conhecimentos avançados de aprendizado de máquina para a utilização do produto. Com o Amazon Rekognition, você pode identificar objetos, pessoas, textos, cenas, atividades em imagens e vídeos,
além de detectar qualquer conteúdo inapropriado. Existem vários casos de utilização, como por exemplo na detecção facial para controle de acessos, detecção de comportamentos de pessoas e máquinas na indústria que possam trazer riscos à segurança. O Recognition identifica milhares de objetos como veículos, animais e móveis. O Recognition também detecta cenas, como por exemplo o pôr do sol em uma praia. Isso facilita a adição de recursos que pesquisam, filtram e administram grandes bibliotecas de imagens. Com o Amazon Recognition, você pode detectar facilmente quando aparecem faces em imagens e vídeos e obter atributos variados, como sexo, faixa etária, se os olhos estão abertos ou fechados, óculos, pelos faciais de cada imagem. Você pode identificar rapidamente pessoas conhecidas em uma biblioteca de vídeo, para catalogar, por exemplo, filmagens, fotografias, para casos de uso em setores de marketing, publicidade e de mídia também. Agora vamos falar de blockchain. Mas afinal, o que é blockchain? Blockchain nada mais é que um banco de dados descentralizado que mantém permanentemente um histórico de transações. Uma vez que se escreva um dado na blockchain, não é possível alterar. Criptomoedas como o Bitcoin e o Ethereum são exemplos que nos vêm à cabeça quando pensamos em blockchain. A razão pelo qual o blockchain é tão importante para as criptomoedas é o fato que ele previne que a moeda seja duplicada ou até mesmo gastada duas vezes. Ter um histórico completo e detalhado das transações com a criptomoeda é crucial para a confiança. E a blockchain fornece esse histórico completo e detalhado. Então, em resumo, vamos lá. Blockchain nada mais é que um sistema distribuído que adiciona imutabilidade. Imutabilidade significa que quando algo é escrito, não pode ser editado ou removido. Assim, o histórico completo das transações desse dado pode ser rastreado. A blockchain é uma cadeia de transações contidas em bloco, por isso o nome blockchain. Todas as vezes que uma informação precisa ser atualizada, ao invés de se atualizar a transação, é adicionado um novo bloco contendo a informação mais nova. Assim, todas as informações continuam existindo. E para adicionar esse dado na blockchain, por ser uma entidade descentralizada, ela precisa da aprovação de 50% ou mais dos membros dessa cadeia de dados. E quais são os outros casos de uso para blockchain? Vamos lá. Empresas de transporte, monitoração da cadeia de suprimentos e diversas áreas como setores financeiros e de publicidade digital. Para nos auxiliar a estabelecer a nossa rede de blockchain, podemos utilizar um serviço da AWS totalmente gerenciado chamado Amazon Managed Blockchain. Esse serviço vai gerenciar as redes de blockchain escaláveis usando estruturas conhecidas de código aberto, como por exemplo Hyperledger, Fabric e Ethereum. O Amazon Managed Blockchain é um serviço gerenciado que permite configurar e gerenciar uma rede de blockchain escalável com apenas alguns cliques. O Amazon Managed Blockchain elimina a necessidade de criar uma rede e escala automaticamente para atender às demandas de milhares de aplicativos que executam milhões de transações. Vamos para um exemplo. A Nestlé utiliza a tecnologia de blockchain para rastrear cada etapa da sua cadeia de suprimentos, garantindo assim produtos frescos e de qualidade. Vamos falar do AWS Ground Station, que permite que os nossos clientes se conectem a satélites no espaço utilizando a nuvem da AWS. O AWS Ground Station é um serviço totalmente gerenciado, que permite controlar comunicações, processar os dados e escalar as operações de satélite e estrutura de estações terrestres. Entre os casos de uso estão previsão do tempo, serviços de transporte intercontinentais, observação da Terra e segurança, dados para aprendizado de máquina, entre muitos outros. Satélites são utilizados cada vez mais em diversas áreas como governo, universidades, educação de ensino superior e diversos outros negócios. E para fazer isso hoje, as empresas precisam construir a sua própria estação terrestre, com antenas para se comunicar com esses satélites. Construir estações terrestres requer alto investimento, gasto de tempo e recursos preciosos, além de possuir alta complexidade de gerenciamento. Alugar uma estação terrestre também pode ser custoso e requer contratos de longo prazo. E ter acesso a essa infraestrutura é só o começo das necessidades. Os clientes ainda precisam conectar as estações terrestres à rede e possuir uma infraestrutura para processar os dados de satélite de maneira elástica e confiável. Muito bem, para ajudar os nossos clientes a superar todos esses desafios, nós apresentamos o AWS Ground Station. O AWS Ground Station é um serviço totalmente gerenciado, que permite controlar as comunicações, processar os dados, escalar as operações de satélite sem se preocupar com a criação ou gerenciamento de sua própria infraestrutura de estações terrestres. Com o AWS Ground Station, você tem acesso direto aos serviços da AWS e à infraestrutura global, incluindo nossa rede de fibra de baixa latência. Isso faz com que a conectividade e comunicação com os satélites seja mais gerenciável, tenha maior otimização de custo e traga vários benefícios a essa modalidade de negócio. E agora, como parte final das nossas inovações, temos o AWS Wave Legend.
O AWS Wave Legend incorpora serviços de computação e armazenamento da AWS em rede 5G, fornecendo infraestrutura de computação de borda móvel para desenvolvimento, implantação e escalabilidade de aplicações de baixíssima latência. O AWS Wave Legend é uma oferta de infraestrutura da AWS otimizada para aplicativos de computação de borda móvel. As zonas do Wave Legend são implantações de infraestrutura da AWS que incorporam serviços de computação, armazenamento aos data centers dos provedores de comunicação de serviço, ou CSPs. Isso reduz a latência causada por congestionamentos de rede ou rotas mais longas, que seriam necessárias para acessar os recursos de aplicações fora da rede 5G. O Wave Legend incorpora armazenamento e computação às redes 5G, para ajudar os desenvolvedores a criar aplicações para os usuários que precisam de latência inferior a 10 milissegundos, como dispositivos IoT, streamings de jogos, veículos autônomos e produção de mídia ao vivo. Serviços de saúde que utilizam diagnóstico por imagem e análise por machine learning são beneficiados pelo Wave Legend, assim como veículos conectados, permitindo monitoramento real de dados de sensores para conectividade segura, telemática no carro e condução autônoma. Fábricas inteligentes. O Wave Legend permite que aplicativos de automação industrial usem inferência por machine learning na borda, jogos em tempo real e muito mais. Muito bem, agora quais são os nossos próximos passos na nossa jornada com a AWS? Vamos explorar as possibilidades dentro da plataforma da AWS. Mantenha seu aprendizado com as ferramentas de estudo online e treinamentos guiados para obter certificações amplamente reconhecidas pelo mercado. A AWS também oferece o Free Tier, para que a gente comece a ganhar experiência com a AWS utilizando níveis gratuitos de utilização para vários serviços, com alertas de faturamento para os serviços pagos e ferramentas para desenvolvimento. Um bom começo é a utilização do Quick Starts, que oferece várias soluções automatizadas para implementação na plataforma AWS. Amplie seus conhecimentos com nossos cursos digitais, como Cloud Practitioner Essentials, disponível em português na plataforma skillbuilder.aws. Lá você vai encontrar guias de capacitação que vão ajudá-los na trilha escolhida para um aprendizado especializado. Essas trilhas contêm links para vários treinamentos, vídeos e documentos para a capacitação escolhida. Por último, demonstre seu conhecimento obtendo as certificações desejadas de acordo com seus objetivos profissionais. Temos certificações de nível fundamental, intermediário e profissional, bem como certificações de especialidades como segurança, análise de dados, machine learning, entre outros. Muito grato por sua participação e espero vê-los em breve em nossos próximos eventos na AWS.